Brasil, claro, Canadá, China, França, Índia, Indonésia, Itália, México, Reino Unido, República da Coreia, Rússia, Turquia, União Europeia, e a União Africana. A gente lembra também que esse evento ele é feito em parceria, obviamente, com o Brasil, né, que é o presidente deste ano do P20, assim como o Brasil é presidente do G20, né, o grupo dos 20 dos países mais ricos do mundo. E o P20, né, esse evento parlamentar, convidou também outros países. Foram 8 países convidados: Angola, Emirados Árabes, Espanha, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, Singapura, São Tomé e Príncipe. E é isso aí, são 23 países no total. E essa ampliação, né, dos participantes é muito interessante, né? Não se restringindo aos integrantes do G20. Ontem, no Fórum Parlamentar do P20, dando continuidade às discussões que ocorreram em julho em Alagoas, Maceió, na reunião das mulheres parlamentares do G20, a gente acompanhou a manifestação, os discursos de representantes do parlamento de São Tomé e Príncipe, da Angola também e de Portugal. E hoje, então, tem início, de fato, a 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos, com as sessões de trabalho. Isso mesmo. E a gente lembra que, além dessas atividades que estão acontecendo aqui no plenário Ulisses Guimarães, que é a sede dos principais eventos, né, digamos assim, que é onde tem as plenárias, onde as principais discussões dessa cúpula vão acontecer, vários outros eventos estão sendo realizados nas plenárias, que a gente chama das bilaterais. O que são essas bilaterais, gente? São reuniões em que os países acordam entre si mesmo para conversarem temas que são relacionados aos próprios países, né? Então, por exemplo, o Brasil mesmo está tendo várias reuniões bilaterais, tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, quanto o senador Rodrigo Pacheco, estão se reunindo com os presidentes dos parlamentos que vieram participar aqui do evento para tratar de temas específicos que são de interesse comum entre os países, sempre tentando aí achar negociações e acordos que possam vir a beneficiar os dois países, principalmente em assuntos que são afeitos aos dois. Por exemplo, a gente tem até o momento várias reuniões bilaterais que ocorreram entre o presidente Arthur Lira, que eu posso até citar algumas aqui para vocês, só para a gente poder falar delas, né? Porque assim, para ter uma ideia, né, de quem que ele se reuniu. Dini, rapidinho, vamos tentar um contato com o Lincoln Macário, que está na chapelaria e tem mais informações. Lincoln, boa tarde, você me ouve? Ouço sim, Márcio, você me ouve agora? Sim. Pois é, eu estava ainda em deslocamento, né? Você viu que a gente aproveitou ali um pouquinho desse clima, diga-se de passagem, um clima do qual dá muito orgulho poder participar, né? Todos esses países, todos esses deputados, senadores ou equivalentes discutindo esses temas, esses 3 temas da maior importância: a questão da fome e das desigualdades, a questão ambiental e da emergência climática, e um outro tema que é talvez a possível solução para tudo isso, que é melhorar a governança global de modo que as instituições internacionais, os acordos, que as construções coletivas para enfrentar esses desafios possam ter efetividade e não se tornem encontros vazios, e por isso esse tema governança global ganha cada vez mais importância nos fóruns internacionais. E aí eu cheguei, você me chamou, ainda estava no meio do caminho nesse processo de saída e aproveitar esse clima gostoso do plenário, mas liberar o plenário para que se pudesse começar, né, a retomada dos trabalhos aí. E eu vou contar aqui mais uma vez com o auxílio do Tarcísio Dalmasso, que é consultor legislativo e está participando ativamente do processo de construção da carta, do documento final que deve ser ratificado, deve ser confirmado por todos os representantes do G20 aqui presentes. Trabalhou até de madrugada, né, no processo negocial, e agora está na fase das consultas efetivamente aos representantes eleitos, aos parlamentares. Você pode nos situar um pouco em como é que está esse processo? Está havendo resistência, necessidade de alguma mudança? Então, nós fizemos já a compilação de tudo que foi decidido madrugada adentro. Já temos o texto
Texto final já limpo, digamos assim, e está seguramente sendo oferecido aí para cada delegação. Há já a formação de um consenso básico. O que houver, digamos, de certa, não fala discordância, acréscimos não contemplados, foi franqueado, digamos, a liberdade de cada parlamento de expor isso nas declarações que estão feitas em plenários. Não terá, por exemplo, nota de rodapé. Que é muito importante, né? Porque às vezes isso enfraquece o documento e é bom a gente deixar claro, né, Tarcísio, que nos fóruns internacionais dessa natureza, ou consenso ou nada. Você não tem votação por maioria, ao contrário do que acontece dentro dos parlamentos. Agora, quando a gente vai para a questão da governança global, que, como eu resumi aqui para o nosso telespectador e ouvinte, é um dos temas que ganha cada vez mais importância, chegou a questão da inteligência artificial. E aí me parece que aí está tendo uma certa preocupação dos países, porque todo mundo quer regular de alguma forma, mas tem medo que a regulação seja um obstáculo à inovação, né? E encontrar os termos certos para esse desafio, me parece, tem sido uma tarefa hercúlea que vocês estão tendo que tratar, né? Exatamente. O tema da inteligência artificial, você usou a palavra correta, é a liberdade versus regulação. O exemplo da União Europeia é um exemplo de uma regulação até certo nível. Evidentemente, nem todo país está de acordo com nessa forma de vislumbrar esse instrumento que é a inteligência artificial. Nós fizemos, do ponto de vista da declaração, algo mais enxuto. Não entramos nas entranhas, digamos, desculpe a palavra, da problemática. É um passo inicial, não entramos nas entranhas, digamos, desculpe a palavra, da problemática. É um passo inicial, né, justamente buscando esse equilíbrio entre regulação e liberdade, entre ética, né, e evidentemente, não obstrução dessa ferramenta que hoje está em todas as coisas, literalmente, né? E aí eu conecto essa minha primeira pergunta sobre um dos temas, digamos assim, mais quentes, que é a inteligência artificial, com um tema ligado à questão da geopolítica, que é o seguinte: a gente tem uma ausência muito perceptível aqui. Os Estados Unidos, obviamente, têm a sua delegação, mas em razão das eleições, os deputados, os nomes mais importantes, estavam lá fazendo campanha, preocupados com isso. E os Estados Unidos têm uma preocupação de que a inteligência artificial não seja tão regulada, como tem outras preocupações. Como é que essa ausência, mas que não é uma ausência total, se interfere no processo negocial? Já que é a maior economia do mundo em PIB nominal e a segunda em PIB por paridade de poder de compra. Não vamos ignorar que a ausência dos Estados Unidos é sentida. A total se interfere no processo ética, né? E evidentemente, não obstrução dessa ferramenta que hoje está em todas as coisas, literalmente, né? E aí eu conecto essa minha primeira pergunta sobre um dos temas, digamos assim, mais quentes, que é a inteligência artificial, com um tema ligado à questão da geopolítica, que é o seguinte: a gente tem uma ausência muito perceptível aqui. Os Estados Unidos, obviamente, têm a sua delegação, mas em razão das eleições, os deputados, os nomes mais importantes, estavam lá fazendo campanha, preocupados com isso. E os Estados Unidos têm uma preocupação de que a inteligência artificial não seja tão regulada, como tem outras preocupações. Como é que essa ausência, mas que não é uma ausência total, se interfere no processo negocial? Já que é a maior economia do mundo em PIB nominal e a segunda em PIB por paridade de poder de compra. Não vamos ignorar que a ausência dos Estados Unidos é sentida, né? Evidentemente, a negociação desses textos foi feito bem antes, né? Já faz 2 meses que estamos negociando. Agora aqui que decidimos os temas mais sensíveis, né? Houve uma mudança de poder, é natural que eles não foi um boicote, né? Não vieram em razão das eleições locais, importante eleição presidencial, enfim. Mas evidente, quando fomos buscar o consenso, por exemplo, sobre a reforma das instituições internacionais, seguramente os Estados Unidos poderiam ter algum tipo de divergência, né? Não há dúvida que é sentida essa ausência, mas
não podemos dizer que o mundo ocidental não estava lá, né? A União Europeia, por exemplo, em peso, Canadá, em peso, estava lá na negociação. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Tarcísio. Que você não precise entrar outra madrugada negociando textos, acertando os detalhes, apesar de eu achar que é bem provável que aconteça. Bom trabalho e continuamos contando com a sua ajuda. Eu tenho agora mais um auxílio aqui, mais do que especial, para nos ajudar nesse processo de aprofundar como está sendo o debate. Silvia Hux, que é representante da ONU no Brasil, inclusive fica sediada num prédio belíssimo aqui no setor de embaixadas. O prédio da ONU em Brasília é muito brasiliense, no sentido de que é de uma arquitetura muito bonita, e tem um desafio muito importante, que é representar o nosso órgão máximo. Deve estar soando como música para os seus ouvidos, né, como representante da ONU, as falas de uma reforma do sistema multilateral para que a gente tenha mais eficácia para esses mecanismos, para os acordos. Muitas falas trazendo esse incômodo de que às vezes as resoluções não se convertem em ações. Como a ONU está avaliando o evento e essas falas? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Na verdade, estou esperando o fechamento do convite para conversar com o secretário-geral. Acho que ele realmente vai ficar muito feliz. Não apenas um assunto da reforma, que o mesmo secretário-geral está propondo. Não, porque não pode ser. A organização começou seu trabalho em 1945, imagina. Como ele fala, organização que foi criada pelos avós, mas não para os netos, então precisa disso. Mas tudo que foi falado ontem, maravilhoso. Não? O P20 das mulheres, a primeira vez essa reunião, eu tive a oportunidade de acompanhar também Maceió, que foi excelente, e ontem vimos as conclusões desse processo e hoje conversando mais sobre desenvolvimento sustentável, questões de pobreza, de fome, que são prioridades para o sistema das Nações Unidas. Então, realmente estamos vendo um alinhamento total com as prioridades também da organização. Pois é, se nos discursos, né, a gente percebe um diagnóstico quase que unânime sobre a necessidade de reforma do nosso sistema multilateral, que pode ser trocado em miúdos, né, traduzido como reforma da ONU. Se o próprio Antônio Guterres, que me parece ser um excelente professor de português da senhora, que está com português muito afiado, ele que mas foram os brasileiros, não? Eu aprendi aqui. Meu português eu estou fazendo o gaúcho do outro lado da fronteira. Fazendo uma brincadeira com o fato que nós temos um secretário-geral da ONU que tem como primeira língua o português, ele quer português. Eu vou pedir, inclusive, para botar imagens do presidente Arthur Lira chegando ao plenário, para que a gente não atrapalhe, ele já está ali pronto para começar, mas rapidamente, o que atrapalha, já que, pelo menos do ponto de vista do diagnóstico, tanta gente fala que é necessária a reforma? Bom, primeiro, temos que entender que a proposta de reforma é de Conselho de Segurança, não? Não é uma reforma do sistema das Nações Unidas, não, porque o secretário-geral, Antônio Guterres, já está implementando uma reforma bem profunda da parte dos componentes de desenvolvimento sustentável. Aqui, o que foi pedido especialmente é avançar com a reforma do Conselho de Segurança, não? Foi isso que está, especialmente pelo contexto global, não? Que reflete a divisão de poder exatamente do pós-guerra, e o mundo mudou demais de 1945 para cá. Eu agradeço muitíssimo, doutora Silvia Hux, por ter nos ajudado aqui com mais uma repercussão desse evento, que, como eu disse para quem nos acompanha, nos orgulha, inclusive, participar, acompanhar, porque ver esse conjunto de culturas, de pessoas, às vezes completamente diferentes, mas apontando... A segunda sessão de trabalho da 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, com o tema O papel dos parlamentos no enfrentamento da crise ambiental e sustentabilidade. Compõe a mesa com essa presidência a senhora presidente da União Parlamentar, UIP, Túlia Axson. Senhoras e senhores, chefes de delegação, colegas parlamentares, na cúpula do P20 em Nova Delhi, no ano passado, debatemos a transição energética como guia para um futuro sustentável. Agora, nesta 10ª edição do P20,
Sugerimos avançar na busca de alternativas de transição ecológica justa e inclusiva. O desenvolvimento sustentável em seus aspectos econômicos, sociais e ambientais passa pelo que foi considerado como um grande impulso para a transição ecológica. Nessa transição, cabe aos parlamentares ter a sensibilidade de não dissociar os desafios e distribuições de custos e de manter a integridade do conceito de desenvolvimento sustentável. Este conceito deve envolver, na esteira da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e da declaração final da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, o respeito e a garantia da dignidade e dos direitos humanos de todas as pessoas, independentemente de sua raça, etnia, gênero ou qualquer outra característica. Nesse contexto, também destacamos que os eventos de desastres naturais, como cheias, secas, vendavais, furacões, incêndios e maremotos, somados às calamidades provocadas em decorrência de atividades humanas, têm gerado milhares de pessoas deslocadas, crises sanitárias e pobreza. À luz da preocupação com a intensificação dos eventos climáticos extremos e os impactos humanitários causados pelas calamidades ambientais e humanas, convidamos os parlamentares a também compartilharem as boas práticas para a prevenção e resposta a esses desafios. Feitas essas considerações iniciais, concedo a palavra ao senhor Won-Sik Woo, presidente do Parlamento da República da Coreia. 존경하는 의회 지도자 여러분 반갑습니다. Senhores parlamentares, líderes, boa tarde. 지난해 전 세계 Sou 온실가스 Won-Sik 배출량이 da Assembleia da Coreia. 570억 톤을 넘었습니다. 사상 최대입니다. Nossas emissões passou 57 milhões de toneladas. Os países do G20 têm 27% dessa estimativa. Os programas ambientais estimam até 2030, mesmo com as metas de redução, as temperaturas globais podem aumentar até 1,8 graus. Passando da estimativa de 1,5 graus. Para isso, o papel das nossas autoridades é crítico. Até fevereiro do ano que vem, temos esse compromisso. E mais do que isso, temos a implementação dessas metas para manter 1,5 graus Celsius na temperatura global. Isso pode, o descumprimento disso pode levar a questões catastróficas. Nós precisamos certificar de que isso vai ser observado pelas legislações nacionais. O ato de neutralidade de carbono está incluído nisso e também a indústria tem que ter uma atitude verde e fazer uma política de transição para facilitar esses atos como ato de hidrogênio e outras legislações como o apoio solar energético, todos os quais buscam expandir as energias renováveis com uma transição para uma sociedade de emissão zero. Precisamos ter a confiança que isso vai melhorar a qualidade de vida. As legislações podem trazer sugestões para a defesa da luta contra esses problemas climáticos, para o uso reduzido de gases de efeito estufa, com programas que estejam atualmente a caminho. Os parlamentares devem catalisar a ação climática e, junto com a sociedade, líderes parlamentares, além dos esforços
feitos para melhorar esses índices, temos que reforçar a cooperação para uma transição verde nos países. Nós temos um aumento de 360 milhões de dólares em 2016 até um acréscimo de 30%. O Instituto GGI tem um investimento de 2 bilhões de dólares em investimentos verdes por ano até 2030, contribuindo para 300 mil dólares para o GCF. Uma Assembleia Geral da Coreia vai continuar cooperando com os serviços para os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento. Queremos assegurar que esse princípio vai fazer uma diferenciação para dispor de capacidade para implementar as negociações de combate às mudanças climáticas. O arcabouço das Nações Unidas deve assegurar que o estabelecimento dos acordos tenha um papel ativo junto com os parlamentos, respeitáveis líderes parlamentares. A mudança climática tem sido um tema essencial para os nossos governos e é necessário que o compromisso dos parlamentares mantenham uma discussão contínua no nível da liderança parlamentar. Propomos o estabelecimento em uma conferência nos quais líderes do parlamento podem representar os seus países na participação no combate à mudança climática, participando também com o arcabouço o quadro das Nações Unidas para a mudança climática. Os parlamentares devem trazer resoluções concretas e usar suas capacidades para trabalhar juntos para um crescimento sustentável. Muito obrigado por sua atenção. Agradeço ao presidente Wu. A próxima inscrita é a presidente da Indonésia, a senhora Puan Maharani. Suas Excelências, as ODS significam uma grande visão, um compromisso com um futuro mais próspero, saudável, mas os ODS têm enormes desafios: tensão geopolítica, fome, desigualdades e crises climáticas. Vários países desenvolvendo têm tido peso muito grande de dívidas e o compromisso de conseguir a Agenda de Desenvolvimento de 2030 tem sido prejudicado por muitos eventos infelizes, sem mencionar a guerra na Ucrânia, crise política no Mianmar e o bombardeio e ataques de Israel em Gaza, que resultaram em mortes de civis, crianças e mulheres. O relógio está andando, a inação é inaceitável. Esses retrocessos ameaçam as ODS e tem que ser feito agora de maneira coletiva. A Agenda 2030 para ODS demanda a participação dos parlamentos para serem agentes de mudança e conseguir esses objetivos. Nós, parlamentares, temos que fazer autoridades adotar as leis relevantes e manter as 3 pilares de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Temos que dar orçamento suficiente para as ODS. Temos que formular crescimento econômico de alta qualidade que gera crescimento e que não seja de desigualdade. A Indonésia está comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS. A nossa visão
dourada da Indonésia 2045 para se tornar um país soberano, avançado e próspero em 2045. Porém, medidas nacionais não são suficientes. A ação global é necessária. No front internacional, diplomacia parlamentar tem um papel crucial em lidar com os problemas do século XXI. Parlamentos do G20 precisam contribuir em construir motores de desenvolvimento, finança, clima, paz, e isso permite os progressos na implementação das ODS. A primeira é finanças. Os parlamentos do G20 têm que mobilizar recursos financeiros, inclusive do setor privado, para focar no desenvolvimento de prioridades de países de baixo e de média renda. Também temos que aumentar globalmente e nacionalmente os orçamentos para ser gastado para as verdadeiras necessidades dos pobres. Segundo é a ação climática. Temos que o impacto do clima, especialmente sobre os pobres, temos que botar planos de ação, ao mesmo tempo temos que fazer a transição de energia limpa como uma nova fonte de crescimento econômico. A transição de energia limpa deve criar empregos e reduzir pobreza. E terceiro é paz. Não há desenvolvimento sustentável sem paz. Todo o nosso desenvolvimento é apagado por conflitos e guerras persistentes. E com os recursos precisamos alimentar os pobres, educar as crianças e estamos desperdiçando com gastos militares. Precisamos de paz, de dar gás à Ucrânia e além. Temos que dar essa ajuda humanitária em Gaza. E, finalmente, o mundo está vendo a tensão geopolítica e fragmentação. Eu chamo aos líderes do G20 para que sanem as suas divisões, acabem as guerras e investam em desenvolvimento sustentável. É o momento de manter a promessa da Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável, para criar um mundo melhor para futuras gerações. Só trabalhando junto podemos fazer o impossível e não deixar ninguém para trás. Obrigada. Próxima oradora inscrita, senhora Raymond Gagne, presidente do Senado do Canadá. Merci, Monsieur le Président, chers collègues parlementaires. Je suis honorée de pouvoir prendre la parole aujourd'hui, de pouvoir échanger avec vous sur cette importante question. Alors, depuis son adoption en 2015, le Programme de développement durable encadre les actions de la communauté internationale pour atteindre un monde plus égalitaire. Les 17 objectifs du programme visent à mettre fin à la pauvreté, à réduire les inégalités, à protéger l'environnement et à mettre le monde sur une voie plus durable d'ici 2030. Malgré toute la bonne volonté, après de 5 ans de la fin du programme, plusieurs progrès se font encore attendre. Selon le plus récent rapport du secrétaire-général des Nations Unies, et je cite, seuls 17% des cibles associées aux objectifs du développement durable sont en passe d'être atteintes avant 2030. Plus d'un tiers des cibles n'ont vu aucune amélioration et même, dans certains cas, des reculs. Fin de la citation. La responsabilité de l'atteinte des objectifs de développement durable dépend évidemment des parties prenantes. Cela inclut les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les représentants de groupes autochtones et bien sûr le Parlement. Pour pouvoir jouer leur rôle sur la scène internationale, les parlements doivent avoir la capacité de promouvoir et de mettre en œuvre les changements nécessaires à la réalisation du programme de développement durable. La diplomatie parlementaire pourrait servir à faire avancer la lutte au changement climatique. Les associations interparlementaires ont déjà commencé ce travail. Il existe par exemple le réseau parlementaire sur le changement climatique de Pan-America, qui encourage la coopération entre les parlements et les agences gouvernementales responsables des enjeux climatiques. Au Canada, les effets des changements climatiques sont visibles à travers le pays.
trabalhando com essas questões climáticas. No Canadá, estamos pensando sobre o controle dos incêndios florestais e enchentes e outros problemas que não aconteciam anteriormente. No Canadá, o Parlamento está trabalhando para garantirmos o desenvolvimento sustentável com avaliação de relatórios que buscam estudar os esforços dos governos para o desenvolvimento sustentável. Membros do Senado estão muito interessados em combater essas mudanças e ter uma visão geral para que o governo tenha melhores recomendações. O Senado também teve a iniciativa de reduzir a sua pegada de carbono a zero. Isso é um exemplo que demonstra que podemos agir localmente pensando globalmente. Iniciativas que podem acontecer nas nossas instituições para fomentar mudanças. E é importante dar o exemplo. No Canadá, o Canadá apoia iniciativas para auxiliar na transição energética. Eles auxiliam um grupo autônomo para o meio ambiente e auxiliando regiões que são mais sensíveis à mudança climática. Vamos lembrar do Ártico, que é habitado por nativos e é difícil, e é um local de difícil acesso. Com o apoio de instituições financeiras, podemos auxiliar a edificação sustentável nesses países. O Canadá está empenhado para alcançar essas mudanças sustentáveis. Muito obrigado. Senhora, como próxima oradora, a senhora Carolina Cerqueira, presidente do Parlamento de Angola. Senhoras e senhores, a África encontra-se numa encruzilhada enfrentando simultaneamente desafios e oportunidades. O rápido crescimento da nossa população, a urbanização e o aumento de consumidores apresentam um ambiente promissor e desafiante para o desenvolvimento econômico. No entanto, este crescimento deve ser abordado com uma forte ênfase na sustentabilidade para evitar o agravamento da degradação ambiental e das alterações climáticas. Que legado, então, pretendemos deixar para as gerações futuras no âmbito do desenvolvimento sustentável? Definida a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável pelos Estados-membros das Nações Unidas, com os seus 17 objetivos, nós não ficamos no muro. Abraçamos a Agenda 2030, incorporando-a no Plano de Desenvolvimento Nacional, que assenta em dois pilares fundamentais: a valorização do capital humano com foco na educação e na saúde, e a segurança alimentar com foco na agricultura, modernização das infraestruturas, de apoio à produção, desenvolvimento de ecossistemas resilientes às alterações climáticas e gestão sustentável de recursos hídricos e florestais. Tudo isso demonstra que estamos preocupados com as pessoas, com o planeta e com o ambiente. Preocupamos-nos com as pessoas e consideramos que a sociedade deve firmar-se pela solidariedade com os outros. Preocupamos-nos com o planeta porque é a casa que nos acolhe. O nosso agir hoje não deve prejudicar as gerações futuras. Preocupamos-nos com o meio ambiente porque as necessidades de industrialização e desenvolvimento econômico não podem ter o alto custo que se tem traduzido no desmatamento das nossas florestas
e nos efeitos da seca no sul de Angola. Excelências, é momento de agir e agir rápido. Por isso, temos adotado as energias limpas como fator de desenvolvimento, sendo que mais de 70% da energia que move o país já é renovável. Adotamos a agenda da transformação digital, mas ainda falta fazer muito para a inclusão das mulheres e dos jovens na economia e para promover a geração de empregos sustentáveis. 70% da população ganhou acesso aos serviços básicos de saúde devido à expansão e modernização do sistema de saúde. Também está em expansão gradual a rede de distribuição de água e saneamento básico. Temos consciência dos desafios que o nosso país enfrenta para a estabilidade macroeconômica e para assegurar o pagamento das dívidas externas. Mas isso não deve descurar os programas de apoio social aos mais pobres e vulneráveis, porque a situação do desemprego jovem ainda apresenta níveis elevados no meu país. Gostaria de falar-vos sobre o Cuenda, que significa caminhar numa língua nacional de Angola, que é um programa de transferência de renda a famílias pobres e em vulnerabilidade que está a ser implementado pelo Governo de Angola e o Banco Mundial e que já beneficiou 1.100.000 agregados familiares desfavorecidos e em situação de vulnerabilidade e de pobreza. A educação de qualidade, a formação profissional para os jovens devem ser uma prioridade para todos. Ao nível do Parlamento, temos aprovado leis e discutido políticas públicas cada vez mais inclusivas e adequadas aos interesses da população, exigindo do Governo que haja o aumento das receitas para os programas ligados ao desenvolvimento sustentável. Este ano realizou-se o segundo Fórum de Escutação da Sociedade Civil para o Orçamento de Estado do ano de 2025. Em outubro passado, representantes da sociedade civil estiveram no Parlamento para discutir e debater o quadro legal e avanços da medicina na luta contra o VIH-Sida. E os diversos partidos políticos realizam consultas e encontros com o eleitorado, tendo em vista uma ampla auscultação pública para melhor tomada de decisão. Assim, minhas senhoras e meus senhores, termino dizendo que a promoção do desenvolvimento sustentável não é apenas uma meta, mas deve constituir um compromisso social e forte e uma caminhada sem retorno para o bem-estar social e um futuro socialmente justo para as nossas gerações do amanhã. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora Túlia Axson, presidente da União Interparlamentar. Mr. Chair and Mr. President, thanks for the opportunity. Honourable Speakers of Parliament, as we prepare to discuss our role in promoting sustainable development, I am reminded of our collective duty as representatives of the people. Our role as parliamentarians goes beyond shaping policies. Nós temos formatado políticas e foi confiado a nós o poder para garantir um futuro sustentável para todos. O desenvolvimento sustentável requer mais do que boas intenções. Ele exige políticas de pensamento inclusivo. Nós estamos posicionados unicamente para unir essas metas ambiciosas e também os objetivos sustentáveis com o nosso orçamento, pensando nas nossas comunidades. Nossa União Interparlamentar está engajada com os ODS, através de iniciativas como esses ODS e as ferramentas que trazem a efetividade para implementar esses objetivos tão críticos. Esse kit de ferramentas traz uma responsabilização dos nossos desafios. Além disso, nossos seminários trazem oportunidades de colaboração e compartilhamento de conhecimento
através de diferentes países. Nós compartilhamos sucessos e trazemos abordagens inovadoras para atingirmos nossos objetivos. Para promover esses objetivos tem a ver com as políticas que vão reduzir a desigualdade e apoiar economias resilientes. Isso significa uma melhoria na energia sustentável, garantir igualdade de gêneros e promover acesso para saúde e educação para todos. É essencial também que apoiemos um crescimento econômico justo que não comprometa o futuro do planeta ou a dignidade de seja qual for a pessoa na comunidade. Nossa responsabilização enquanto parlamentares deve se refletir no cumprimento dos nossos compromissos. Nossa fiscalização é o fundamento da confiança. Tendo uma governança responsiva, vamos renovar nossos compromissos hoje e agir bravamente e de forma colaborativa. Vamos trazer políticas que vão auxiliar gerações futuras, continuando o apoio e a orientação para empoderar e ampliar nossa missão compartilhada, trazendo um mundo mais verde e mais justo. Obrigado por me ouvir. Próximo orador a ocupar a tribuna, o senhor Alejandro Murat Hinojosa, da Câmara Alta do México. Amigas e amigos colegas, acudo uma vez mais. Amigos, colegas, mais uma vez subo aqui essa tribuna, nessa cúpula, para compartilhar com vocês as ações que o governo do México tomou para cumprir os objetivos da Agenda 2030. Esses objetivos, sem dúvidas, são que, através dos nossos congressos, para que eles possam ter os orçamentos e, dessa forma, termos os objetivos. Nós, no Senado, cada comissão, de uma forma transversal, para dar impulso a essa agenda, e a presidenta Cláudia quer cumprir essa agenda e ter a visão das econômicas de trickle-down e entender que, se não é de baixo para cima e se não se inclui as sociedades, as grandes mudanças da Agenda 2030 vão ficar só nas boas intenções. Por isso que se deve incorporar os governos subnacionais, estatais e municipais. Mas deixe eu compartilhar com vocês em diferentes pontos da agenda, temos avançado de formas importantes. O primeiro ponto sobre o fim da pobreza, eu posso dizer que, através de programas sociais, transferências econômicas, 80% da população do México tem apoios, e isso tem permitido de incrementar em mais de 100% o salário mínimo e reduzir em mais de 9,5 milhões de mexicanos saíram da pobreza. Eu também posso dizer que, no objetivo de fome zero, temos um programa específico de apoio especial para os produtores agrícolas, onde temos podido gerar a inclusão através do setor agrário para converter a agroindústria e incrementar orçamentos para esse setor e podermos alcançar os objetivos da fome zero. Em termos da educação de qualidade, se deu bolsas para os alunos em todo o México, para assim que suas famílias tenham todo o apoio para poderem acompanhar as suas famílias, especialmente
os meninos e as meninas mexicanas para que estejam indo para a escola. E agora estamos focando na área média superior. Mas a melhor forma de enfrentar a pobreza é ter uma política econômica pujante e vigorosa. E aí eu posso compartilhar que, através do desenvolvimento regional, tivemos importantes avanços. México cresceu no norte e no centro nos últimos 15 anos, de 5 a 6% de forma sustentável. Nos últimos 6 anos, tivemos avanços importantes no sul do México, em que teve mudanças estruturais, porque estava decrescendo de menos 2%, menos 4%, e voltou a crescer e acompanhou o desenvolvimento do centro e norte do país. E agora teve um crescimento sustentável. Isso também beneficiará os movimentos migratórios que vêm do centro e sul da América e pode ser um esforço trilateral com os Estados Unidos e o Canadá em algum momento para termos uma resposta a esses movimentos de migrações. E que temos uma agenda vigorosa no tema de energia e da água. Temos feito mudanças na legislação para que se tenha prioridade às pessoas, acesso à água, e aí as empresas, e a Cláudia Sheinbaum anunciou um esforço muito importante de eletromobilidade. Assim como estamos avançando nos esforços da Agenda 2030, muito obrigado. Próximo a ocupar a tribuna deste evento, seu vice-presidente da Câmara Alta da Índia, Shri Harivansh. Chairperson and distinguished delegates. I'm glad to Pesados delegados. that Parliament of Eu estou India feliz em dizer que o has Parlamento da always been Índia at the forefront sempre of esteve à addressing frente challenges faced by the people it no enfrentamento desses Over the desafios. decades, Por décadas, various dimensions of sustainable development Nós- goals have been extensively vários discussed in the Indian Parliament, objetivos leading to de key crescimento sustentável policy têm sido initiatives. discutidos no Our Parlamento. Parliament has passed many enabling Parlamento legislations aprovou with direct bearing on diferentes sustainable determinações development, para including the Forest Conservation o Act desenvolvimento sustentável, 1980, the Environment Protection Act o Ato de 1986, Proteção Ambiental the de Biological 96, Diversity Act 2002, o Ato the de Right to Education Biodiversidade Act em 2009, the 2002 National Food Security Act e 2013, o Ato the de Segurança Recycling of Alimentar Ships Act 2019, em and Dam 2019, Safety Act 2021, etc. o Ato de Segurança. Distinguished delegates, India has a rich Caros tradition delegados, of a Índia harmonious tem coexistence feito between humanity esforço para and ter nature. uma harmonia The entre Constitution a of humanidade India e a mandates natureza, the state to protect and improve the protegendo environment e by melhorando safeguarding the forest os cuidados and com as wildlife florestas of the e com o country. meio ambiente no A país. strong vote of action against Trabalho climate de ação crisis and contra essa sustainable crise development. climática India initiated tem a feito global pela mass Índia, movement known as tendo Mission Life, that is lifestyle for environment, which was momento launched at the de COP26 cuidado in com o meio ambiente 2021. vinculado The com mission a aims COP at de making 2021. at least 80% of all villages Cerca and de urban local bodies 80% in India dos locais urbanos na friendly Índia by 2028. são amigáveis para o meio ambiente. Desde 2020, nós tivemos também uma reunião em Nova Delhi, ano passado. Caros delegados, esses fatos demonstram que nós temos 17% da população mundial e a Índia contribuiu com 4% da emissão de gases de efeito estufa cumulativa desde 2019. Nós conseguimos reduzir a intensidade de emissões em 30% entre 2005 e 2020, com metas, respeitando as metas para 2030. Further, India has added around 100 A Índia também
tem trazido 100 gigawatts de eletricidade entre 2017 e 2023, com 3% atribuída a fontes não fósseis. A contribuição da Índia para o ato de sustentabilidade, com investimento na Aliança Solar, tendo uma infraestrutura resiliente, sendo um líder para uma infraestrutura resiliente, entre outras. Nós reiteramos nossa atitude diferenciada para mitigar a mudança climática. Dado a nossa baixa renda per capita, nós temos baixas emissões e entendemos que temos uma responsabilidade conhecida como CBDRC, com países em diferentes estágios de evolução. O compromisso com o desenvolvimento sustentável está muito enraizado na nossa cultura. Nosso primeiro-ministro e alguns princípios chaves da ODS. Como o país mais populoso e das economias de mais rápido crescimento, teve sucesso com as ODS e tiramos 250 milhões da extrema pobreza. E em 2022-23, 9,6% das casas na Índia podem ter combustível para cozinhar e também tem fonte de água limpa para beber e acesso à eletricidade, e vamos continuamente melhorar e impor aos nossos governos. Obrigado, e eu agradeço ao Congresso do Brasil e o governo brasileiro por sua hospitalidade e com sucesso. Obrigado. Próximo orador a ocupar a tribuna, Lord Russell de Liverpool, vice-presidente da Câmara dos Lordes do Reino Unido. Muito obrigado, caros colegas parlamentares. Eu tenho que esquecer, eu não posso falar meus lords quando eu começo minhas falas, mas obrigado. Mas temos que ver o que se acordou em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Tinha temas centrais, não deixar ninguém para trás. E priorizar os mais vulneráveis nas nossas sociedades. Esses objetivos eram universais e se aplicavam a todos os países do globo. Era para todo mundo, tinham objetivos, querendo alcançar paz e prosperidade para as pessoas e o planeta até 2030. E isso está só a 6 anos curtos de agora. Mas em 2024, estamos numa situação em que menos dos objetivos, menos de 20% dos ODS estão onde deveriam estar. Estamos muito aquém do onde queríamos estar. Nas últimas décadas estão sob ameaça de serem revertidos. O progresso que foi tão duramente adquirido está atrasado. 1 em 10 da população, 712 milhões de pessoas, estão vivendo em extrema pobreza, incapazes de acessar saúde básica, educação, água, saneamento, e estão lidando com os impactos de clima desproporcionalmente fortes. Repagamento de dívidas estão nos seus mais altos níveis.
3,3 bilhões de pessoas vivem em países que pagam mais em juros do que com saúde e educação básica. E é estimado que a mudança climática e perdas de biodiversidade vão aumentar os preços de alimentos em 20% para bilhões de pessoas de baixa renda. Isso é uma emergência global. Mas as ODS ainda podem dar estrutura para nós lidarmos com isso racionalmente, nacionalmente e internacionalmente. O novo governo do Reino Unido se expressou o seu compromisso em livrar o mundo da pobreza e manter o planeta habitável. Vamos fazer o que nós fazemos melhor, que é escrutinizar o governo, e vamos fazer enquanto detalhe formos necessários. Na medida que tentamos lidar com mudanças climáticas, o Reino Unido, os passos necessários e a ambição de manter 1,6 Celsius e encorajamos os outros a se juntarem. Queremos aumentar a escala e a transição energética com um novo objetivos de finanças de clima, novas emissões e mantendo a 1,5 graus e ao criar resiliência aos impactos climáticos e reforma do sistema financeiro internacional. O novo primeiro-ministro e o secretário estrangeiro se referiram. E isso é bem-vindo, né? Que estamos nesse desafio, é claro que políticas de desenvolvimento modernas são urgentes. Temos que promover liderança local, reconectar com nossos parceiros internacionais, com o sistema multilateral e acelerar o progresso das ODS. E, portanto, é importante que nós, como parlamentares, encorajamos a ambição sustentável por todos os membros do G20 em clima, energia limpa e o ambiente. O G20 é poderoso em direcionar a ambição global e tomar a liderança e entregar novos modelos reinvigorados financeiros e objetivos para lidar com a crise climática. Além disso, o papel de parlamentares é um foco contínuo. Podemos fazer isso dentro dos nossos parlamentos para escrutinizar as políticas e programas dos governos e o faremos. Mas também temos que continuar a contribuir ao diálogo e discussões como os que temos hoje e amanhã. Através desses engajamentos, fazemos conexões, conectamos ao nível social e pessoal e tentamos aprender por que temos diferentes pontos de vista e entender esse ponto de vista. Isso só pode reforçar a nossa resposta coletiva. Muito obrigado. Próximo orador a ocupar a tribuna, a senhora Anneli Loutrier, vice-presidente da Câmara Baixa da África do Sul. Honourable parliamentarians, this topic reflects the gravity of establishing comprehensive and collaborative transition strategies to protect the safety and well-being of our populations in a sustainable manner as we adapt to the effects of climate change. The increasing frequency of natural and man-made disasters globally underscores the urgent need for action. Research indicates that G20 countries face significant exposure to disaster risk, with an estimated annual average loss of $218 billion. Com 80 bilhões de dólares. 9% of the average annual investment in infrastructure. Com investimento em infraestrutura. Apesar disso, populações são vulneráveis e isso também tem relação com fatores sociais. Temos que assegurar que a redução de risco de desastres tem que ser implementada. A pesquisa de 2023 sobre os desastres do Escritório das Nações Unidas para a Redução de Desastres demonstrou lacunas na participação do poder público nas comunidades
nas comunidades. A África do Sul pede que os países do G20 tenham mais atenção aos avisos antecipados com ferramentas do setor privado e público para o compartilhamento de conhecimento. Também apoiamos que os países reforcem suas capacidades e melhorem a resiliência de desastres com sistemas de infraestrutura. É vital para nós encorajar os governos para terem uma implementação completa desses sistemas. Não é possível para o G20 ter esses compromissos e uma estrutura de relatório para que esses compromissos auxiliem a humanidade. O Parlamento do G20 tem que compartilhar a responsabilidade em supervisionar a aderência a esses compromissos. Os desastres na África do Sul impactam nossa economia, aumentam o custo e diminui a concorrência e causa danos substanciais a infraestruturas críticas e aos lares. O financiamento público aloca fundos para serviços essenciais e leva os governos para níveis altos de débito. Isso impede que haja investimento para economias de resiliência climática. Essa resiliência em face à mudança climática requer intervenções para se adaptarem às mudanças climáticas e reduzir os impactos. Este ano, podemos fazer uma mudança, uma diminuição nas emissões de gases e investirmos em energias renováveis através de programas de aquisição, acrescentando mais capacidade para a nossa rede elétrica nacional. Temos um plano de investimento de 2023 a 2027, tendo investimentos requeridos para atingir os compromissos de descarbonização com os planos da África do Sul para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, com a sua contribuição para os objetivos do Acordo de Paris. Vamos continuar a responsabilizar os membros do governo para implementar esses planos, para estarmos na busca de redução de emissão de gases. A África do Sul é muito vulnerável aos efeitos da mudança climática e precisa ter mais resiliência. Temos níveis baixos de desenvolvimento e de capacidade. Portanto, é prudente para os parlamentos exigir que os governos tenham mais ação financiando os compromissos de transformação tecnológica. Essas ações colaborativas e persistentes são vitais para ter um futuro mais sustentável para todos. Obrigado. Próximo a ocupar a tribuna, senhor Konstantin Kozatchev, vice-presidente da Câmara Alta da Rússia. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, от имени российской делегации, honorável presidente, queridos colegas, em nome da Federação Russa e da nossa delegação, gostaria de agradecer por suas boas-vindas e excelente organização nessa excelente conferência. Teve um papel importante da agenda global, que é especialmente importante da turbulência socioeconômica relacionada a mudanças climáticas, do meio ambiente, da segurança, e requer o esforço coletivo das nações e não só os governos, as pessoas que são parte desse parlamento e a implementação
da Agenda para Desenvolvimento 2030 e sofreu mais por causa da economia global instável. Garantir o desenvolvimento sustentável é uma das maiores prioridades. O presidente russo, Vladimir Putin, enfatizou na cúpula do G20 2023, nosso país vai continuar a contribuir para conseguir as ODS. A Rússia não simplesmente trabalha para os 17 objetivos definidos na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. As medidas para alcançar as ODS são integradas nos nossos projetos nacionais, assim como documentos estratégicos e programáticos. A Rússia está comprometida de participar o mais ativamente possível e somos líderes nas contribuições de reduzir emissões de gases de efeito estufa. Nossa mistura de energia é uma das mais verdes, com 85% da nossa energia vindo de fontes ambientalmente limpas. Nossa forma de lidar com a transição da economia global para modelos de desenvolvimento de baixa emissão, ao mesmo tempo acreditamos que temos que combater os esforços de alguns países para usar a agenda climática como uma ferramenta para eliminar competidores do mercado, especialmente os países em desenvolvimento. A Assembleia Federal deu prioridade ao desenvolvimento sustentável e ativamente envolve a comunidade de especialistas em discussões. Estabelecemos conselhos para o bem-estar regional, inovação social, assuntos para pessoas com necessidades especiais e desenvolver recomendações para melhorar a legislação nessas áreas correspondentes. Parlamentares russos estão trabalhando para estabelecer uma fundação legal para a transição para a energia verde. Ao longo dos últimos anos, a série de leis tem sido feita para restringir e reduzir gases. Demos atenção especial a uma energia de baixo carbono e com modificações à legislação na medida que necessária e para monitorar a implementação. Rússia sempre expressou seu apoio em reforçar o papel dos parlamentos na implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e, mais uma vez, reafirma seu compromisso com esse objetivo. E acreditamos no envolvimento do Legislativo nesses esforços. Naturalmente, a promoção do desenvolvimento sustentável é um foco importante na cooperação interparlamentar. Na declaração conjunta do Fórum dos BRICS, expressamos a intenção do desenvolvimento sustentável dos Estados-membros e em vários eventos falamos disso. E o 31º Parlamento Ásia-Pacífico, uma resolução de ODS para objetivos sustentáveis, não muito tempo atrás, da reunião Assembleia de 141 de politizar o desenvolvimento sustentável e as sessões, que isso seria um ataque sobre os ODS, os 17 ODS das Nações Unidas. Alguns países, em termos do espalhamento de bens e da dominação global, para que todas as sanções, alguns países ainda pensam em termos de neocolonialismo e põe a nossa lei e que todos os bens, capital, tecnologias modernas como uma ferramenta para a dominância geopolítica. Isso torna em caos as relações internacionais. Então, o desenvolvimento sustentável é a verdadeira ferramenta que temos que considerar de todos os membros, e a Rússia com certeza está pronta para participar e com toda a sua força. Muito obrigado pela sua atenção. Próximo a ocupar a tribuna, o vice-presidente
do Parlamento dos Emirados Árabes Unidos, senhor Tariq Al-Tayer. Your Excellencies, good afternoon. Boa tarde. It gives me a great pleasure to thank the friendly Republic of Brazil for the warm reception and hospitality we received. A recepção e a hospitalidade que nós recebemos. E o Congresso Nacional do Brasil for the outstanding preparation and organization a União of the summit. Interparlamentar pela organização dessa reunião. Essa responsabilidade compartilhada que nós temos enquanto parlamentares, mantendo a justiça e sustentabilidade no planeta. Nosso mundo hoje está em uma encruzilhada profunda, trazendo avanços tecnológicos que reorganizam nossas vidas, confrontando desafios de recursos e meio ambiente, que pode ameaçar o nosso futuro. Ele nos faz navegar em mares turbulentos e tempestuosos, com a promessa de um futuro mais luminoso e segurando firme contra essas ondas. Nosso povo confia em nós, com suas esperanças coletivas e a tarefa de não deixar ninguém ficar para trás. Sabemos que a justiça não tem fronteiras e temos a oportunidade de saber que juntos podemos trazer a inovação, complementando nosso dever de proteger e preservar o planeta que nos sustenta. Considerando isso, a urgência da nossa missão é ainda mais clara quando consideramos os fatos com relação à mudança climática e ambiental. A mudança climática projetou um custo de 23 trilhões de dólares até 2050. Se isso não for, nós não lidarmos com isso, isso pode afetar os ricos e pobres. O aumento de temperaturas do nível do mar e eventos climáticos extremos forçando as pessoas a sair dos seus lares e migrarem. As projeções sugerem 1,2 bilhões de refugiados climáticos até 2035, especialmente do sul para o norte. Enquanto isso, os recursos têm tido uma limitação sem precedente. E a população continua aumentando e teremos 9 bilhões de pessoas nas próximas décadas. E essas coisas não são só estatísticas, mas são chamadas para ação, para nós legislarmos, buscando um compromisso para salvaguardar nosso futuro. Nesse espírito, os Emirados Árabes Unidos, como muitas nações representadas aqui, entendem que a sustentabilidade não é uma escolha, é um imperativo. Para este fim, nós vamos ser anfitriões da COP28 e nós fomos anfitriões da COP28 construindo iniciativas de sustentabilidade. A Sua Alteza, o Sheikh Mohammed bin Zayed, declarou e reforçou seu compromisso para a proteção do meio ambiente e a promessa disso dá apoio à sustentabilidade mundial. Nós exigimos essa responsabilidade compartilhada entre as nações, pensando nas consequências ambientais que transcendem fronteiras e que possamos ver o nosso mundo com lentes unificadas. Para termos um planeta mais sustentável,
teremos que enfatizar uma mudança estruturada em direção de escolhas de investimento em energias renováveis como uma base para o desenvolvimento sustentável. Essas mudanças sustentáveis podem assegurar investimentos econômicos, oportunidades industriais mais seguras e pode diminuir as consequências da mudança climática, portanto, fornecendo um ambiente mais seguro e limpo para as pessoas. Senhoras, senhores, permita-me, enquanto estamos aqui juntos, eu peço que vocês pensem nos civis inocentes em Gaza e no Líbano que estão sofrendo muito em questões que vão além das fronteiras e têm sentido fome e sede, esse fardo. A dificuldade deles não é só deles, mas é uma tragédia humanitária compartilhada e afeta a nossa consciência coletiva. Nós temos uma urgência para a paz que transcende os conflitos da guerra e fala sobre nossa coexistência, sobre tolerância e compaixão para uns para com os outros. É o nosso dever, enquanto parlamentares, sermos campeões de unidade, resiliência e ter o compromisso de fornecer igualdade para todos. É nosso dever defender a paz e defender um diálogo como o único caminho para resolver diferenças e promover um mundo diverso e celebrado, onde cada indivíduo pode viver em segurança e dignidade. Obrigado. Próximo orador a ocupar a tribuna, membro do Parlamento da China, senhor Yang Zhenhu. Caro presidente, delegados, eu sou o presidente do Comitê de Assuntos Sociais do Congresso Chinês e é meu grande prazer me juntar a essa discussão e promover desenvolvimento sustentável, que é um importante tópico, né? O foco dessa sessão é desenvolvimento sustentável. O tempo não poderia ser melhor nas circunstâncias dos novos desafios dos parlamentos do G20 como representantes da opinião pública e lidando questões econômicas e sociais do mundo inteiro, tem que ter um papel maior e único. Primeiro, colocar o desenvolvimento da sua agenda nacional. O desenvolvimento é a chave para resolver questões e dar uma vida boa aos nossos povos. Temos que ter uma filosofia centrada nas pessoas, que é mais inclusiva. Temos que aprofundar a cooperação e, conjuntamente, criar que é mais aberto, inclusivo e mutuamente beneficioso, cadeias de suprimento que façam estudo e opor de acabar com ciclos pequenos, exclusivos e sanções econômicas de alguns. A iniciativa global proposta pelo nosso presidente foi aceita por 100 países e organizações. A China está pronta para dar mais substância a essa iniciativa e dar um forte impulso à Agenda 2030. E segundo, deveríamos adotar uma forma de verde e de baixo carbono. A natureza pode ficar no mesmo círculo de vida e temos que os objetivos, princípios e a estrutura institucional
e dentro dos acordos de Paris e as responsabilidades comuns e diferenciadas para lidar com mudanças climáticas e para termos uma transição de baixo carbono. A comunidade internacional tem que levar em consideração as dificuldades de países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento precisam cumprir suas responsabilidades e dar apoio tecnológico e financeiro. E os países desenvolvidos têm que ajudar os países em desenvolvimento. E temos que ter multilateralismo verdadeiro. O mundo hoje está se movendo para a multipolaridade e a mobilização econômica das nossas sociedades estão ficando mais digitais, mais culturalmente diversificados. Quando temos que seguir e ver o que a governança global tem que ter uma contribuição conjunta para benefício mútuo e em nome da humanidade, paz, prosperidade, justiça, democracia e liberdade. É importante salvaguardar o sistema internacional com as Nações Unidas, a ordem internacional e com as leis internacionais e a OMC e um regime de comércio centrado na OMC, na Organização Mundial do Comércio. A China sempre manteve paz, prosperidade, cooperação e benefício mútuo como central e fez esforços ativos em construir uma comunidade e conjuntamente trabalhar. China contribuiu a 30% do crescimento global, se tornando um motor do crescimento global. Colegas, o Congresso do Povo Chinês está comprometido em focar no povo, priorizou as preocupações do povo no nosso trabalho legislativo. Criamos um Código Civil da China com várias leis para trazer harmonia, desenvolvimento sustentável e a proteção do ambiente é uma prioridade da nossa legislação e na supervisão criamos um Dia Nacional da Ecologia e fizemos inspeção da imposição de leis pelo nosso governo, fazendo a contribuição para o desenvolvimento de baixo carbono da China. Colegas, nessa terceira sessão, tivemos uma trazendo reformas para trazer a modernização da China. A China vai continuar a dar oportunidades ao mundo para ter seu próprio desenvolvimento. O Partido Comunista da China vai ajudar com todos os países e contribuir para a prosperidade e desenvolvimento mundial. Muito obrigado. A ocupar a tribuna, a próxima e a última oradora dos trabalhos de hoje, senhora Thelmina Pereira, membro do Parlamento de Moçambique. Permitam-me que, em nome de Sua Excelência Esperança Bias, Presidente da Assembleia da República e dos parlamentares de Moçambique, saúde Sua Excelência Artur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil e todos os presidentes dos parlamentos dos países G20 aqui presentes. Esta conferência ocorre num contexto político internacional peculiar, pois o mundo depara-se com os desafios da paz, das mudanças climáticas e do aumento das desigualdades entre os países dos hemisférios Norte e Sul. O lema desta conferência, Parlamento por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, é atual, pertinente e transversal, convidando-nos a uma reflexão conjunta e profunda na busca de soluções sustentáveis para problemas globais. Focalizo a minha intervenção no papel dos parlamentos na promoção do desenvolvimento sustentável, partilhando a experiência de Moçambique no desenvolvimento socioambiental, transição ecológica justa e inclusiva, mitigação dos impactos das mudanças climáticas. Dada a sua localização geográfica, Moçambique tem sido assolado ciclicamente por eventos extremos, como aconteceu no passado recente com a ocorrência de vários ciclones e descargas das barragens partilhadas com os países vizinhos, que provocaram cheias e inundações, destruição de bens públicos e privados e deslocação de milhares de pessoas. Estas ocorrências têm condicionado o desempenho da economia e o cumprimento das metas do programa de governação, sendo o setor agrícola o mais prejudicado, sobretudo a agricultura familiar,
concorrendo para a insegurança alimentar, uma vez que a maior parte da população vive nas zonas rurais e se dedica à agricultura como sua fonte de rendimento. A Assembleia da República aprovou o Programa Quinquenal de Governação, que contempla um conjunto de prioridades para fazer face à defesa do ambiente, cumprindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as convenções da União Africana. No âmbito institucional, temos o Ministério da Terra e Ambiente, com competências para lidar com as questões ambientais, do planeamento e ordenamento do território e da gestão sustentável dos recursos naturais, e o Instituto Nacional de Gestão de Desastres para responder às questões de emergência e proteção à população em casos de desastres naturais. Ao nível da governação, têm sido promovidas políticas públicas com vista à prevenção e mitigação dos impactos das alterações climáticas, contemplando a criação de infraestruturas resilientes, ações de cooperação regional, sendo um exemplo a instalação do Centro de Operações Humanitárias e de Emergência da SADC na cidade de Nacala, Nampula, para coordenar e dar resposta aos riscos de catástrofes regionais nos Estados-membros da SADC. Queremos ainda destacar a iniciativa presidencial Um Distrito, Uma Central Meteorológica, com vista à criação de capacidade de previsão e monitoria do estado do tempo, de modo a mitigar o impacto dos eventos meteorológicos extremos. Para além do Governo, várias organizações não governamentais lidam com questões do ambiente, fazendo advocacia, sensibilização e promovendo ações através de várias plataformas de comunicação e debates televisivos, limpeza das praias, reciclagem de produtos de plástico e vidro. E estas ações têm estado a contribuir também para a promoção do processo de desenvolvimento ambiental cada vez mais justo e inclusivo em Moçambique. O Parlamento moçambicano tem estado a melhorar a legislação de proteção do ambiente, adequando-a à realidade nacional, sendo de destacar, dentre outras, a aprovação da Lei do Ambiente, da Lei de Proteção, Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica, o que culminou com a aprovação pelo Governo de atos normativos atinentes à proteção contra cheias e inundações, gestão e controlo do plástico, avaliação do impacto ambiental e a estratégia de transição energética. Ainda no âmbito do quadro legal, internalizamos vários instrumentos legais resultantes das convenções assinadas com organismos internacionais. Esta legislação tem permitido a adoção e implementação de planos locais de adaptação e mitigação às mudanças climáticas na perspectiva do género, proteção social e segurança alimentar. No que respeita aos trabalhos de fiscalização parlamentar, os deputados realizam jornadas parlamentares e de círculo eleitoral com o objetivo de verificar in loco a aplicação das leis aprovadas pela Assembleia da República e promover ações de sensibilização com destaque para a não construção em zonas ribeirinhas e de erosão, defesa e conservação da biodiversidade e dos ecossistemas. No âmbito da transição ecológica, temos realizado esforços na criação de centrais fotovoltaicas com vista à promoção do acesso à energia limpa, sobretudo à população das zonas rurais, garantindo a dinamização da atividade econômica e evitando o abate de árvores para a produção de carvão vegetal. Moçambique possui uma das maiores reservas de gás natural do mundo e já está a ser explorada. A nossa visão é que devemos apostar numa transição energética sustentável e mais justa, optando por um período de adaptação, aproveitando parte das receitas do gás natural para investir no processo de desenvolvimento nacional, sobretudo na agricultura. É nosso apelo que os países industrializados cumpram igualmente com os compromissos sobre a mitigação e adaptação às alterações climáticas, com destaque para o financiamento do Fundo Climático, ajudando na mitigação, por exemplo, do efeito El Niño, que está a assolar a África subsaariana, incluindo Moçambique, levando milhões de pessoas para situações de vulnerabilidade e de insegurança alimentar. Terminamos dizendo que a nossa expectativa é que esta conferência constitua uma verdadeira plataforma de diálogo e de compromisso para que os nossos parlamentos assumam cada vez mais a dianteira no desenvolvimento sustentável, combate aos efeitos das alterações climáticas e na promoção da transição ecológica justa e inclusiva em prol do bem-estar dos nossos povos e da defesa do planeta Terra, nossa casa comum. Muito obrigado pela atenção de todos.
Senhoras e senhores, antes de encerrar a sessão, agradeço às autoridades presentes e a todos que compartilharam suas perspectivas sobre o papel dos parlamentos na agenda do desenvolvimento sustentável, à luz dos significativos desafios que a humanidade enfrenta hoje. Gostaria também de reiterar aos convidados que o presidente do Senado e eu teremos imensa satisfação em reencontrá-los no jantar oficial que ocorrerá às 20 horas no Palácio Itamaraty. Está convocada para amanhã, às 9h30, a terceira sessão de trabalho da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, com o tema Os Parlamentos na Construção de uma Governança Global adaptada aos desafios do século XXI. Declaro encerrada a sessão.